A gente está, então, encerrando hoje uma série de reflexões aqui na Life, falando sobre fé. Essa série chamada, então, Fé, Confiar, Obedecer e Agir. Por que nós trouxemos esse tema? Porque fé é uma coisa que está, entre aspas, na moda. Você abre a rede social, sempre tem alguma frase de fé. Você passa pela rua, sempre tem alguém com uma camisa falando fé, escrito fé. Um boné, uma capinha de celular. Que bom, isso é legal. Mas o problema é que nós percebemos aqui nessa série de mensagens é que muitas das vezes o conceito que as pessoas têm de fé é o conceito errado, não é o conceito que a Bíblia nos ensina. E a gente aprendeu aqui no decorrer de 3 domingos algumas coisas sobre fé. Na primeira reflexão, a gente desaprendeu conceitos errados sobre fé. A gente viu que fé não é pensamento positivo, fé não é emoção, fé não é um conjunto de crenças e fé também não é garantia de prosperidade. A gente aprendeu que fé é confiar em Deus, obedecer a Deus e agir dentro do plano de Deus para as nossas vidas. Isso é fé. Tanto que se você pegar a palavra fé em toda a Bíblia e substituir a palavra fé por confiança, vai fazer todo sentido. Porque fé é confiar em Deus. Na segunda reflexão, a gente viu esse conceito aplicado na vida de Noé. E a gente viu como que a fé é importante para nos ajudar a continuar com Deus, mesmo nos momentos em que as opiniões contrárias vêm contra nós, as opiniões das outras pessoas estão contra nós, contra aquilo que Deus nos mandou fazer. Foi isso que Noé viveu. No domingo passado, o Adenilson falou para a gente aqui sobre a fé na vida de Abraão. Como que Abraão foi dando umas cabeçadas, errando, mas ele continuou na sua caminhada de fé com Deus. Ele se tornou chamado de pai da fé. E hoje nós vamos ver a fé na prática na vida de Moisés. Então nós vamos aprender com Moisés aqui a fé para tomar uma grande decisão. Moisés foi um cara que teve fé e tomou uma grande decisão. Então a gente tem que ter essa fé genuína, verdadeira também, quando estamos diante de grandes decisões que Deus coloca para a gente. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 11. Hebreus 11 fala lá sobre os heróis da fé. Então todas essas pessoas que nós estudamos aqui no decorrer desses domingos foram citadas aqui em Hebreus 11, e com Moisés não é diferente. Hebreus 11, de 24 a 26, vai falar um pouquinho um resumo dessa fé de Moisés. Hebreus 11, 24 a 26 nos diz assim: foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Para a gente entender um pouco dessa fé de Moisés, eu vou falar um pouco aqui da história de Moisés, tá? Para você entender, para você relembrar, eu vou fazer um resumo aqui de Êxodo, capítulo 1 ao capítulo 3, onde vai contar um pouco dessa história de Moisés, tá? Então, como é que começa essa história? Essa história começa com toda a família de Jacó, que era o pai de José. Você lembra de José do Egito? Vários filmes, né, sobre José do Egito. Aquele que foi vendido pelos seus irmãos e foi como escravo para o Egito. Depois ele interpretou alguns sonhos e se tornou um governador do Egito. Então, toda a família do pai de José, que é Jacó, foi para o Egito fugindo de uma grande fome que houve na terra. E o tempo vai passando, né? Essa família dele vai crescendo, e os descendentes de Jacó, então, que teve o seu nome mudado para Israel, se formou ali o povo de Israel, os israelitas, e eles crescem muito e se tornam muito fortes. O tempo passou, essa família cresceu e se tornou um povo muito forte. E com esse passar do tempo, o faraó, o rei lá do Egito, daquela época, ele não sabia quem tinha sido José. Não sabia que os israelitas eram parentes de José e o que José tinha feito pelo Egito. Vários anos depois, o cara nem sabia quem era José e ele começou a ficar com medo desse povo, porque o povo cresceu muito, então ele temia uma rebelião. Então, por isso, o que ele fez? Ele mandou as parteiras matarem todos os meninos que nasciam. Um verdadeiro genocídio. Todo menino que nascia,
as parteiras eram orientadas a matar os meninos hebreus, né, os israelitas no caso, tá? E nesse cenário de perseguição, Moisés nasce. Moisés nasce e a sua mãe o esconde por 3 meses, né? Porque se alguém visse, ele nasceu, ninguém viu, então ele não foi morto, e se alguém o visse, ele seria morto. Essa era a ordem do faraó. Por isso a mãe dele o escondeu por 3 meses. Mas chegou um momento que não dava mais para esconder aquele menino. Então o que a mãe dele fez? Ela o colocou num cesto, à beira do rio, e mandou a irmã dele ir vigiando. E ela colocou ele na beira do rio, bem no momento e no local onde a princesa, a filha do faraó, ia tomar banho lá nesse rio. Então já foi algo pensado, ela já tinha algo em mente. E aí a princesa encontra o Moisés, aquele bebezinho naquele cesto. A irmã de Moisés, esperta, chega perto e fala assim: senhora, eu tenho alguém que pode cuidar desse bebê, a senhora quer? Ela, eu quero. Quem que é a pessoa que quer cuidar do bebê? A própria mãe de Moisés. Então a mãe de Moisés cuida de Moisés enquanto ele é, né, criança, e quando ele cresce, o leva para a princesa, essa princesa que o encontrou no rio, que é filha do faraó, filha do rei. E ela o cuida, o adota como filho. E Moisés, então, é criado como um príncipe. Ele desfruta ali das mordomias de morar num palácio. É como se você fosse um estrangeiro lá nos Estados Unidos, vamos colocar esse exemplo, que o Egito na época era a potência do momento, né, daquela época. É como se você fosse morar nos Estados Unidos, um imigrante, uma família pobre, talvez perseguida, e o filho do presidente, a filha do presidente te adota. E você começa a desfrutar das maravilhas que é viver na Casa Branca. Trazendo para os dias de hoje, seria mais ou menos isso que aconteceu com Moisés. Mas a vida de Moisés avança, ele dá umas cabeçadas, ele faz umas besteiras, mas Deus o chama. Deus chama Moisés para uma grande missão. Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel, os israelitas que estavam lá sendo perseguidos, que estavam como escravos no Egito. E aí é a grande decisão da vida de Moisés, é o grande momento da vida dele. Ele tinha que decidir: continuar vivendo como um príncipe, desfrutando de todas as facilidades, de todas as riquezas, de todas as mordomias que viver no palácio do rei proporcionava, ou viver junto com o povo que era escravo, viver junto com o povo que era perseguido. Que decisão, hein? Quanta coisa para analisar, quanta coisa para colocar na balança, quantos prós e contras Moisés teve que analisar. E com a gente acontece o mesmo, não é verdade? Na minha vida e na sua vida, quantas vezes a gente não se encontra assim, diante de várias portas. E não é a porta dos desesperados não, do Serginho Malandro, tá? Quem é mais velho vai lembrar, os novos nem sabem o que eu estou falando, né? O mais velho lembra, a porta dos desesperados. Não é a porta dos desesperados essa daí. São decisões que a gente tem que tomar na nossa vida. Quantas vezes nós temos que tomar decisões na nossa vida e a gente fica pesando os prós e contras e tem que decidir. E essa é a história de Moisés. Ele tomou a decisão certa. E ao tomar essa decisão certa de obedecer o chamado de Deus, a gente aprende algumas coisas com Moisés. A primeira é o seguinte: que decisões mudam as nossas vidas. A vida de Moisés mudou quando ele decidiu atender o chamado de Deus e sair de dentro da casa do rei. Então eu digo para você: não tenha medo das mudanças que Deus fará na sua vida. Não tenha medo das mudanças que Deus fará na sua vida. Quantas pessoas deixam de tomar uma decisão porque tem medo da mudança? E a gente precisa quebrar esse paradigma, porque existe aquele negócio de não mudar. Mudar traz riscos, mudar é perigoso. Tem muita gente que tem medo da mudança, mas Deus às vezes tem coisas grandes para fazer na sua vida, para transformar coisas na sua vida. E a gente não se decide, não faz a nossa parte, porque a gente não quer essa mudança. Mas nós precisamos deixar Deus mudar, precisamos deixar Deus fazer esse algo novo na nossa vida. Então, a palavra-chave para essa mudança, para aceitar essas mudanças que Deus fará na nossa vida, é confiança. Quando eu confio em Deus, eu tomo uma decisão e deixo Ele mudar o que precisa ser mudado em mim. Uma outra coisa que eu aprendo com Moisés é o seguinte: que temos que nos posicionar. Não dá para ficar em cima do muro. Tem gente que fica em cima do muro por anos.
E essa indecisão te deixa totalmente insatisfeito. Você não consegue ser feliz indeciso. Você precisa se posicionar. A vida não avança para lado nenhum. Por quê? Porque você fica preso entre as opções. Eu tenho que ir para cá, eu tenho que ir para lá. Não sei, se posicione. Você tem que se posicionar. E a palavra-chave para se posicionar é obediência. Porque muitas das vezes a gente não se posiciona porque a gente sabe o que Deus quer para a nossa vida, mas a gente não está obedecendo. Então eu preciso me posicionar, eu preciso obedecer ao que Deus tem para a minha vida. E uma terceira coisa que eu aprendo com Moisés é que toda decisão é excludente, não tem jeito. Moisés não poderia continuar na casa do faraó, lá no palácio, e ao mesmo tempo ser o líder que libertasse os israelitas, né? Ele é o cara que ia libertar o povo e ia continuar sendo lá, morando no palácio, desfrutando. Não dava. Uma coisa exclui a outra. Não tem como. Ele teve que decidir, ele teve que fazer essa escolha. E você também e eu também temos decisões nas nossas vidas. Se eu escolho vir para a esquerda, eu estou excluindo a decisão de ir para a direita. Se eu escolho vir para a direita, eu estou excluindo a decisão de ir para a esquerda. Eu preciso me posicionar e entender que ao escolher uma posição, eu vou deixar outra. Não tem jeito. Se eu escolho obedecer a Deus, eu entendo que eu estou deixando o pecado e um montão de coisas e prazeres que o mundo pode querer me dar. E quando eu escolho as outras coisas, eu estou deixando a vontade de Deus para a minha vida. Consegue entender isso? Que uma coisa não tem como conciliar com a outra, uma coisa exclui a outra. Toda decisão ela é excludente, você escolhe um para deixar o outro. E a palavra-chave para escolher uma opção e deixar outra, para ter essa coragem, é ação. Então olha o nosso conceito de fé, olha o conceito bíblico de fé. Confiança, obediência e ação. Quando você estiver diante de uma decisão, confie em Deus, deixe Ele mudar o que precisa ser mudado. Obedeça a Deus e se posicione diante do que Ele quer para a sua vida, do plano dEle para você. E tenha coragem de deixar alguma coisa, de escolher algo e deixar o outro. Tome ação, faça algo. E Deus tem algo para você nessa noite. Deus te chama. E você precisa tomar uma decisão de fé nessa noite. Cada um de nós precisamos tomar uma decisão de fé. E outra coisa interessante que aprendemos com Moisés, nessa trajetória de fé dele, é entender os motivos que o levaram a tomar essa decisão de deixar toda essa mordomia, de ser um príncipe do Egito, tem até o filme, né, que chama Príncipe do Egito, para se tornar alguém que iria ser perseguido, que ia passar a vida no deserto, mas obedecendo ao chamado de Deus. O que levou Moisés a fazer isso? Quero compartilhar com você aqui 3 lições que eu aprendi nesse texto de Hebreus que nós acabamos de ler. A primeira lição é a seguinte: o pecado não traz felicidade. O pecado não traz felicidade. E o que é pecado? Pecado aqui, eu não estou falando apenas de fazer coisas erradas, de fazer coisas que desagradam a Deus. Eu estou falando do pecado no sentido de desobedecer totalmente a Deus, de errar o alvo. É claro que situações do nosso cotidiano que a gente erra, que a gente falha, que a gente sabe que a gente está fazendo coisas que desagradam a Deus, é pecado. Eu estou errando o alvo, eu estou desobedecendo. Mas eu quero trazer aqui também para a sua vida como um todo. Porque o pecado pode ser também você estar fora do plano de Deus para você. É você não ouvir ao chamado que Deus tem para você. E Moisés, ele poderia ter falado assim, não, poxa, eu estou aqui no palácio do rei, mas o que nos diz o texto? Ele, Moisés, preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele preferiu sofrer e cumprir o chamado de Deus na vida dele, do que aproveitar aqueles prazeres que ele teria na casa do rei, mas que ele sabia que ele estaria pecando, ou seja, ele estaria desobedecendo a Deus, porque Deus o chamou para algo.
E se ele não atendesse, ele estaria em pecado, estaria desobedecendo, estaria errando o alvo que Deus tem para a sua vida. O pecado, ele nunca tornou e nunca vai tornar ninguém feliz. O pecado nunca trouxe felicidade para ninguém. O pecado, ele pode dar prazer. Isso é verdade. O pecado, ele pode dar prazer. Mas a gente nunca pode confundir prazer com felicidade. Existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença entre prazer e felicidade. Se a gente confunde essas duas coisas, prazer e felicidade, a gente está muito aberto a coisas que o inimigo pode usar para nos seduzir. Deus não quer te dar uma vida de prazer. Jesus não veio para nos dar uma vida de prazer. Jesus nos veio para dar uma vida feliz. Que talvez nessa terra aqui o conceito de felicidade não é aquele conceito que nós esperamos. Mas é a certeza que nós vamos gozar de uma felicidade eterna ao lado dele. Amém? E o que a gente tem que pensar também, gente, que os prazeres do pecado, eles são passageiros. Eles passam rapidamente. E Moisés fez essa análise. Ele comparou o que ele iria deixar e o que ele iria ter ao atender o chamado de Deus. Ele entendeu que aqueles prazeres ali na casa de Faraó eram coisas passageiras, mas que ao decidir por estar com Deus, ele estaria decidindo por algo eterno. E como que você tem decidido? Como você tem tomado suas decisões? Talvez você tenha achado que vai encontrar felicidade no pecado, vai encontrar felicidade vivendo a vida do seu jeito, desobedecendo a Deus. Será que você tem deixado de viver a vida que Deus tem para você por causa desses prazeres que são passageiros? Você quer ser feliz? Então escolha por Cristo. Escolha por Cristo, decida deixar os prazeres momentâneos do pecado e viver uma vida com Jesus. Vida em Jesus, isso a gente fala aqui na live todo domingo. Vida em Jesus. É essa vida em Jesus que tem significado, que tem propósito, que traz sentido à nossa vida. Então, primeira lição, guarde com você, o pecado não traz felicidade. Segunda lição que a gente vê nesse texto, qual é o seu sistema de valores? Continuando o versículo, ele fala assim, ele achou, Moisés, que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, por causa de Cristo, do que possuir todos os tesouros do Egito. Durante a sua criação, Moisés desfrutou de todos aqueles prazeres, de todas as riquezas, de todos os benefícios, mas isso para ele não era importante. Os valores dele não estavam naquilo, não estavam naquelas riquezas, naquelas facilidades, naqueles prazeres. O valor para ele estava em obedecer o chamado de Deus para a vida dele. Por isso que ele abriu mão de tudo aquilo para sofrer com o povo, para ser perseguido com o povo. E você? Em qual sistema de valores você tem baseado as suas decisões? O que você coloca como prioridade? O que é mais importante quando você vai tomar uma decisão? Não sabe? Se você não sabe, Jesus nos deu um ótimo sistema de valores. Jesus nos deu um sistema de valores fácil de você lembrar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como você mesmo. Sistema de valores maravilhoso. Você quer tomar uma decisão? Ame a Deus primeiro. Tome essa decisão baseada no seu amor a Deus. Depois, tome essa decisão amando as pessoas como você ama a você mesmo. Então, tem amor a Deus, amor a mim, para eu poder amar o outro como eu amo a mim mesmo. Qual tem sido o seu sistema de valores? Moisés abriu mão de muita coisa, porque os valores dele não estavam naquelas coisas passageiras, não estavam naquela riqueza, não estavam naquele palácio. Estava em obedecer a Deus. E eu e você? Qual tem sido o nosso sistema de valores? No que a gente tem baseado as nossas decisões? E a terceira lição que eu aprendo aqui com Moisés, nesse texto de Hebreus 11, é: para onde você está olhando? Finalzinho do versículo fala, é que ele tinha, Moisés, ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Se Moisés estivesse olhando para o agora, para o momento, seria a maior loucura
ele decidir da forma como ele decidiu, concorda? O cara deixar a mordomia de ser príncipe no Egito, de ser filho adotivo do presidente dos Estados Unidos, para ser perseguido com um povo que era escravo. Loucura! Mas por que ele decidiu dessa forma? Porque os olhos dele não estavam voltados para aquela realidade. Os olhos dele estavam voltados para a recompensa futura, ou seja, para Deus. Ele estava com os olhos voltados para aquilo que Deus prometeu a ele. Isso faz toda a diferença. E Moisés conseguiu fazer isso porque ele não era um cara imediatista. E aí é o nosso problema. Nós somos muito imediatistas. Recompensa futura? Não, que isso, eu quero para agora, eu quero para hoje, eu quero para ontem. Não quero pensar em recompensa futura, eu quero agora, eu quero o prazer agora. Nós somos imediatistas. E quantas decisões erradas a gente toma na nossa vida por causa disso? Quanta cabeçada a gente dá na vida por causa disso? Porque a gente não tem paciência, porque a gente não sabe esperar, porque a gente está olhando só para isso daqui. E a gente é imediatista por isso, porque a gente está olhando na direção errada. Se você estiver olhando para esse mundo material consumista no qual a gente vive, essas recompensas imediatas vão parecer irresistíveis. Vão parecer muito atrativas para você. Mas se você estiver olhando para Jesus, com seus olhos voltados para Jesus, tudo isso vai perder valor. Nada disso vai ter importância. Porque você sabe que o que te espera, uma vida com Deus, é muito maior, tem muito mais significado, dá muito mais prazer, muito mais felicidade, muito mais propósito, do que prazeres momentâneos, do que situações cotidianas do dia a dia que podem te tirar de diante de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. Para onde que você está olhando? Você está olhando para as promessas que Deus tem feito para a sua vida? Você tem olhado para Jesus, para o plano de Deus para a sua vida? Ou será que a gente está olhando para o mundo material aqui, para o consumo, para as coisas do dia a dia? Guarde isso com você, para onde você está olhando. E olhe para Jesus, não olhe para baixo, olhe para o alto. Olhe para Ele, olhe para Jesus. Que grande decisão Moisés tomou. Essa decisão que ele tomou mudou a história. Mudou a história. Moisés é o cara que foi usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Esse povo do qual Jesus viria. Então a influência de Moisés na história. Mas por quê? Porque ele teve fé. Essa fé verdadeira, de confiar, de obedecer e agir, para tomar a decisão mesmo no momento difícil. E talvez você possa estar perguntando, poxa, que legal, eu participei aqui, eu vi, eu entendi as mensagens, as reflexões, e o que eu tenho que fazer para ter essa fé verdadeira? Não quero ter aquele conceito de fé errado, não quero que a fé seja uma mandala, algo que vai um amuleto. Não, eu quero ter essa fé que gere confiança, que gere obediência, que gere ação dentro do plano de Deus. Hebreus 12, 1 e 2 vai nos dizer como que essa fé surge na nossa vida. O começo do versículo diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Olha que lindo esse texto. Eu tenho que estar com os meus olhos em Jesus. Por quê? Porque é por meio dele que a nossa fé começa. Eu acho tão interessante como é que é as coisas com Deus. A gente é tão pequeno diante de Deus que nem a fé que a gente precisa para agradar a Deus vem da gente mesmo. Até essa fé é Ele que cria na gente. É o que o texto está nos dizendo. É por meio dele que a nossa fé começa. Ele é o autor da fé. Ele é o autor da nossa fé. É por ele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Então, se você quer ter essa fé, deixe Jesus começar a criar essa fé em você. Peça isso a ele.
e olhando para Ele, vivendo com Ele, se relacionando com Ele, essa fé vai sendo aperfeiçoada, ou seja, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Continuando o versículo. Porque Ele, Jesus, não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Jesus foi nosso maior exemplo de fé. A gente viu aqui 3 exemplos de homem, assim, igual eu e você. Homens que foram heróis da fé, que viveram uma vida de fé. Mas Jesus foi o maior exemplo de fé. Porque Ele não olhou para a cruz. Ele não olhou para o sofrimento que o esperava ali. Porque se Jesus fosse comparar, olhando humanamente falando, o sofrimento que Ele passou e as pessoas pelas quais Ele estava morrendo, humanamente falando, Ele não morreria. A gente é ingrato, a gente é mau, a gente despreza o que Jesus fez por nós. Se Ele fosse comparar na balança, humanamente falando, Ele não morreria. Mas Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Por quê? O texto continua. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele, Jesus, não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Glórias a Ele por isso. Como filho, Jesus confiava no Pai, confiança. E Ele suportou a humilhação, obedeceu e agiu, cumpriu a parte dele no plano. Fé. Fé. E agora Ele está numa posição de honra, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que exemplo de fé que é Jesus para as nossas vidas. Então, se você quer viver essa vida de fé, como nos diz esse texto de Hebreus 12, 1 a 2, peça a Jesus que crie em você. Isso não vai ser de você, não vai vir de você, não vai vir de mim. A fé é algo que vai ser criado por Jesus no seu coração. E vai ser aperfeiçoado através da palavra dele, através da comunhão com outras pessoas, através do seu relacionamento com o próprio Jesus. É através dele que a gente consegue viver essa vida de fé. E Deus te chama hoje para uma grande decisão. Deus te chama hoje para você viver uma vida de fé. E essa vida de fé, ela vai envolver entrega, ela envolve confiança, ela envolve mudanças, ela envolve obediência. Não importa o que você vai ter que deixar, ou o que você vai ter que abrir mão. Posso te garantir que nada se compara a viver uma vida com Jesus. Nada se compara a viver uma vida com Cristo. Então tome uma decisão de fé hoje. Se entregue completamente ao Senhor. Se tem algo na sua vida que está ainda te impedindo, largue isso hoje. Largue isso hoje. Faça como Moisés. Não dá para ficar com um pé aqui e outro ali. Não dá para viver um pouco com Jesus e um pouco do meu jeito. Você não vai ser feliz assim nunca. Você não vai estar vivendo o plano de Deus. Você vai estar desobedecendo. Deus não quer metade de você. Deus não quer nem 95% de você. Deus quer 100% da sua vida. E para isso eu tenho que me entregar 100% a Ele. E se entregar 100% a Ele não é ter práticas religiosas, não é virar um santarrão. Se entregar 100% a Ele é deixar Ele dirigir a sua vida, é deixar Ele te transformar, é deixar Ele te mudar a cada dia, a cada momento. É ter um relacionamento crescente e profundo com Jesus Cristo. Eu quero te convidar a orar nessa hora. Se você puder fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Como é que está a sua vida? Você tem vivido uma vida de fé? Fé verdadeira, de obediência, de confiança, de ação. Você sente no seu coração Deus te chamando para algo, para fazer algo na sua vida, mas talvez você tenha relutado. Talvez você está com medo de abrir mão de alguma coisa. Não tenha medo. Confie, obedeça. Mas Pablo, eu não tenho essa fé, eu não tenho essa confiança. Eu não consigo confiar desse jeito. Não tem problema.
gente acabou de ver aqui no final da reflexão. Quem cria essa fé não é o meu esforço, não é o seu esforço. Essa fé é criada pelo próprio Jesus em nossa vida. Então, se a sua situação é essa, fala: Senhor, eu quero, Pai, mas eu não consigo. Hoje eu não consigo confiar dessa forma. Essa confiança de se entregar, de arriscar, de aceitar na mudança que o Senhor tem fazendo na minha vida. Então, Pai, cria essa fé no meu coração. Peça isso a Ele agora. E Ele vai começar a criar essa confiança. E a partir do momento que essa confiança começar a surgir, você vai começar a obedecer, você vai começar a agir. E essa fé vai crescendo, essa confiança vai aumentando. E você vai obedecendo mais, e você vai agindo dentro do plano de Deus. E você começa a sentir a direção do Espírito Santo na sua vida. E você consegue entender que você está dentro do propósito de Deus para você. Isso começa a encher o seu coração de paz, de alegria e de felicidade. Porque você percebe o propósito de Deus na sua vida. Você percebe que a sua vida aqui não está sendo vivida de qualquer jeito. Não tem sido apenas um trabalhar, ganhar e gastar. Mas é uma vida com significado. Uma vida eterna que começa aqui e vai perdurar por toda a eternidade. É isso que Deus te convida, é para isso que Deus te chama nessa noite. Fale com o Senhor agora. Não importa como é que você está, não importa como você está. Ele te convida para tomar uma decisão. Ele te convida para viver uma vida de fé a partir dessa noite. Vamos orar juntos? Ô Pai, como isso é maravilhoso, Pai, como Tu és maravilhoso. Até mesmo a fé que a gente precisa para agradar ao Senhor, para viver contigo, ela não vem da gente mesmo. É o Senhor que gera, Pai. É o Senhor que cria, é o Senhor que aperfeiçoa, é o Senhor que vai aumentando essa fé no nosso coração. Muito obrigado, Pai, porque realmente, se fosse depender de nós, Deus, a gente é tão falho, a gente é tão fraco. Mas nessa noite, Pai, eu e vários dos meus irmãos aqui nessa noite, a gente está assumindo esse compromisso contigo, Deus, de viver uma vida de fé, de confiar, Pai, de obedecer, Deus, que muitas das vezes é a parte mais difícil. E essa obediência vai gerar ação na nossa vida, Pai. Não qualquer ação, não ações isoladas, mas aquela ação que é a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida, nos dirigindo, nos guiando dentro do Teu plano, dentro do Teu projeto, dentro do Teu propósito para cada um de nós, Deus. Pai, se a nossa vida, se no meu coração a fé ainda está pequena, cria, Senhor, essa fé no meu coração, aperfeiçoa, me ajude a confiar mais em Ti, me ajude a obedecer mais o Senhor, me ajude a tomar as decisões certas, Pai, seja no dia a dia, seja aquelas decisões corriqueiras de querer obedecer ao Senhor, ou atender a um prazer do pecado, Deus, que cada um de nós aqui possa conseguir tomar a decisão certa pela fé, de obedecer ao Senhor, Pai, de virar as costas para o pecado, de virar as costas para a desobediência e nos aproximar cada dia mais do Senhor, Deus. Nos ajude, Pai, nesse desafio. Nos ajude, Pai, a não olharmos apenas aqui para esse mundo material, olharmos apenas para esse dia a dia, para esse cotidiano louco de correria que a gente acaba vivendo, mas nos ajude a olhar em primeiro lugar, em primeiro momento, para o Senhor, Pai. Pensar na nossa vida contigo, nessa vida eterna que começa aqui e vai perdurar para todo sempre, Deus. Nós confiamos em Ti, queremos Te obedecer, Deus, queremos viver uma vida contigo. Abençoe a vida de cada pessoa aqui nessa noite, Deus, que esteja fazendo essa oração, que possa começar a experimentar essa fé verdadeira, essa fé genuína, essa fé que gera essa transformação, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.